Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Olá pessoal, galera do bem, mais uma vez aqui com mais uma mensagem na Vale Ver TV, com o programa Deus é Mais. E o tema de hoje é um tema bacana também, e toda semana vocês têm pedido um tema bacana, e o tema de hoje é parábola. Por que Jesus tinha uma mania danada de contar história? Por que ele falava em parábola? Então vamos entender primeiro o que é parábola. Parábola, uma palavra que vem do grego, paráboli, que significa comparação. Então é uma metáfora, um jeito que Jesus usava para metaforizar o seu ensinamento. E ele, geralmente, nos seus ensinamentos, ele sempre colocava uma história, uma parábola. Vou contar uma parábola para vocês. Havia um senhor, ele tinha esposa e um filho de 10 anos. Ele tinha também um burro, um animal, um burro. Ele olhou para a senhora dele e falou: vamos parar de trabalhar, vamos viajar um pouco. Só que nós vamos levar o burro junto. Ela falou: então vamos. E saiu, ela, o marido e o filho, puxando o burro. Aí no caminho, o marido olhou para a esposa e falou: olha, o burro está vazio, vamos colocar nosso filho em cima do burro? Assim a gente vai puxando o burro e ele fica tranquilo em cima do burro. E colocou o filho em cima do burro. A primeira aldeia que eles passaram, ele já ouviu alguém dizer: olha que garoto mal criado. Ele larga a mãe andando, o pai andando, e ele folgado vai em cima do burro. E aquele pai escutou o comentário. Quando saíram do vilarejo, ele falou: filho, desce do burro. Deixa que eu subo no burro e você puxa o burro com a sua mãe. Não quero que ninguém fale mal de você. E no próximo vilarejo, eles entraram novamente num vilarejo. Alguém comentou: olha que homem folgado, cara. Ele vem em cima do burro e larga a esposa e o filho puxando o burro a pé. Ele saiu do vilarejo e falou para a esposa dele: não tem jeito, é você que vai ter que ir em cima do burro. Porque já colocamos o filho, o pessoal falou mal, eu subi no burro, falaram mal, agora você vai em cima do burro. E colocou a esposa em cima do burro. No próximo vilarejo, adivinha o que falaram? Que mulher folgada, cara. Como é que pode ela andar em cima do burro, deixar o marido e a criança a pé, puxando o burro? Saiu daquele vilarejo, aquele senhor falou: quer saber de uma coisa? Vamos subir nós três no burro. Subiu os três no lombo do burro, e no próximo vilarejo, adivinha o que eles escutaram? Não acredito. A estupidez dessa família. Vão quebrar a costa do burro. Vão quebrar a costa do burro. Moral da história: você pode fazer o que você quiser. Isso não vai agradar todo mundo, cara. Então eu estou contando essa história porque nós vamos entrar agora nos ensinamentos de Jesus, que foi o maior contador de história. Mas histórias, na maioria delas, reais, e que tinham também, vamos falar assim, traço, conexão com o tema do ensinamento que ele estava fazendo com os discípulos e com os seus seguidores. Ok? Então, no Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos onde narra a vida de Jesus, e nesses 4 evangelhos nós temos 42 parábolas que Jesus contou. Pouco mais de 40 parábolas.
E nós já vimos que é uma metáfora, uma comparação com o tema, mas por que Jesus falava em parábola? A parábola mais famosa que Jesus contou foi a parábola do semeador. Por que a mais famosa? Porque no final dessa história, os discípulos não entenderam nada e perguntaram: mestre, por que você ensina em parábolas? Por que você fica contando essa história? Eles não entenderam. E a parábola do semeador, essa história, não sei se vocês sabiam, mas a Palestina naquela época era um estado que vinha de uma agricultura muito forte. Então, contar uma história sobre um semeador seria muito, como é que eu vou dizer, é muito deles, da cultura deles. Então Jesus contou isso para que eles entendessem, mas ninguém entendeu. E a parábola do semeador, ela acontece em 4 pilares, ou esfera, ou universo, como você queira dizer. A primeira delas, Jesus fala: imagina um semeador. Eu fico imaginando o cara com uma tiracolo, aquela bolsa cheia de semente, e ele jogando no solo. Eu estou imaginando isso. E a primeira fala de Jesus é que ele lançou em terra cheia de pedra, e como não tinha terra, a semente, assim que veio o sol, matou a planta. Então ele semeou no lugar errado. A segunda, ele semeou no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram junto com a planta. Só que os espinhos cresceram mais forte. Então eles sufocaram e mataram a planta. O terceiro pilar, ou universo desse ensinamento, ele ensina que o cara jogou na beira da estrada. Aí veio os pássaros e comeram a semente. E em outra situação, vieram os transeuntes, as pessoas que andavam pela estrada e pisaram e mataram a semente. E por último veio o bom semeador. Esse jogou em terra boa. E a planta cresceu. E lá ele disse que deu 30 por 1, aqui deu menos. E chegou a 100 por 1, porque a terra era boa. Pessoal, nós vamos rapidamente aqui dar um break, vamos para o intervalo e já voltamos. Continue conosco. Deus é mais. Deus é mais que eu. Os discípulos não entenderam. O que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Jogar em terra boa. Naquele momento, jogar semente tinha que ser para as pessoas que estavam interessadas em Jesus, em aprender. Aquelas que acreditavam que Ele era o Messias, o Deus, o Senhor. Não adiantava ficar jogando a semente em qualquer canto da cidade, em qualquer lugar. Agora era a hora de ensinar os que queriam ser ensinados. Olha que parábola bonita, a parábola do semeador. Você já tinha parado para pensar nisso, nessa parábola? Eu, particularmente, já ouvi várias vezes essa parábola e nunca ninguém falou dessa maneira. Que era a hora de pregar para a igreja. Era momento. Então, o que Jesus está dizendo aqui? E o que você tem que aprender? Que tem hora, tem momento. Se você for um pregador, se você é um obreiro, se você, entendeu? Uma pessoa de oração, tem hora que você tem que falar e ensinar as pessoas que estão próximas de Jesus. Não adianta você ficar jogando ao léu a semente. Tem hora que Deus prepara esse momento para a igreja. É o que ele quis dizer. Então ele sempre contava essas histórias. Isso é parábola. E se você for olhar hoje, os grandes pregadores que eu vi, nossos contemporâneos nesse último tempo, você vai encontrar o Padre Léo. Todo o ensinamento do Padre Léo, ele colocava
as histórias, as parábolas deles, a história de mineiro, etc. Padre Léo era um contador de história. Você tem aqui o pastor Cláudio Duarte, contador de história. Você tem aí grandes palestristas ou palestrantes, como queira, tipo Karnal, tipo Cortella. Esses caras, eles enriquecem o ensinamento, a palestra, a pregação, com parábola, com histórias. Então fica hoje a dica para você. O legal dessa mensagem, é uma mensagem rápida, gente, mas fica como ensinamento para você. Se você tem ensinado, se você tem feito pregações, palestras, a parábola vai enriquecer o seu ensinamento. Não tenha medo de contar uma história aqui, uma história ali, mas que seja uma metáfora, que ela esteja conectada com o tema do que você está falando. Então, por isso que Jesus usava bastante parábola. E naquela época o povo judeu, era tradição nisso aí. Eles tinham essa cultura de todo o ensinamento deles contar histórias. Tanto que no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, você vai ver, muitas parábolas também. Muitas parábolas. Então, fica para você hoje a dica. Se você é um pregador, se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um coordenador de grupo de oração, um pregador no grupo de oração, enriqueça o seu ensinamento, a sua palestra com histórias. Os grandes pregadores no dia de hoje enriquecem as suas pregações com parábolas. E parábolas é isso. Parábolas é isso. Faça isso. E que Deus abençoe o seu ensinamento, a sua pregação. Se você estiver iniciando, Deus abençoe. Tá bom? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, que é bacana falar sobre parábola, porque as pessoas não têm muito hábito de falar. Eu participo visitando igrejas evangélicas. Na igreja, eu sou católico, mas às vezes vou na missa, a homilia do padre, a pregação no grupo de oração, dos membros do grupo de oração, muitas vezes não possuem uma parábola. Não possuem. Não tenha medo, não tenha medo. Fica para você essa mensagem de hoje, para enriquecer tudo aquilo que você tem passado para as pessoas de positivo. E para você, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês que têm se conectado conosco aqui no canal. Compartilha, dá um joinha, faça seu comentário, manda o tema que você quer que a gente fale aqui. Você será sempre bem-vindo nesse programa e nesse canal na Vale Ver TV. Um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até semana que vem, se Deus quiser. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.